Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Rogério, nós representamos o Grupo 3, estamos apresentando para vocês aqui o Percepção Social, né? Eu quero agradecer aqui a professora Ana Paula por nos orientar e estar aí de alguma forma dedicando seu tempo para servir a gente nesses dias. Sobre a percepção, é importante dizer que é um processo mediante o qual toda a informação sensorial é ativamente organizada e ela é interpretada pelo nosso cérebro, né? E que nos ajuda a compreender o mundo e também tudo aquilo que está à nossa volta, o contexto onde nós estamos inseridos. A percepção ela é um processamento de informações e isso ocorre a partir das questões sensoriais, né? Dessas informações sensoriais que nós recebemos, nós vamos interagir também no mundo, né? Então a Gestalt ela vai trazer algumas contribuições dizendo para nós que o todo influencia, né, a compreensão dos objetos, ou isso a gente pode estar também relacionando a um grupo, ao indivíduo ou até mesmo a um local onde nós estamos. Nós temos uma impressão, né, nós temos uma percepção do lugar onde estamos a partir desses 5 sentidos, desse contexto sensorial que todos nós carregamos. Duas pessoas podem ver a mesma situação e interpretar essa mesma situação de uma forma diferente. De modo como ocorre essa primeira impressão, ocorre devido à nossa família, à nossa cultura, aos nossos amigos, à nossa religião e entre outros fatores. E é interessante que nós vamos aprimorando aquela impressão que temos a partir do momento que nós convivemos com determinada situação ou assimilamos determinada situação e é com base nessa resposta que temos a partir da primeira impressão é que nós vamos agir e interagir com o mundo à nossa volta. Muitas vezes nós também nos tornamos prisioneiros de alguns padrões de pensamento. Nós vamos pressupor muitas vezes algumas coisas futuras a partir daquele esquema, né, que nós adotamos como um padrão. E isso, na verdade, vai trazer para nós essa ideia, né, de que quando ocorrer alguma situação no futuro semelhante àquela que nós estamos inseridos, nós temos por um hábito, né, replicar um comportamento, replicar uma impressão de alguma coisa, de alguém ou até mesmo de um grupo. E compartilhar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu não estava preparado, na verdade, para uma entrevista de emprego, mas eu fiquei sabendo de um local que tinha uma oportunidade de trabalho e eu não estava com a vestimenta adequada para ir para uma entrevista. E quando eu cheguei no local, né, a lista de recursos humanos que estava ali, ela teve um olhar, ela teve uma impressão da forma com que eu me portava para saber a respeito daquela vaga e ela teve uma impressão de que eu não estava assim com a roupa adequada para uma entrevista, mas ela teve ali a sensibilidade de poder olhar o meu currículo, de procurar argumentar a respeito das minhas experiências e por incrível que pareça, eu recebi uma carta de indicação para a entrevista, deu certo e fui contratado naquela empresa. Se ela tivesse tido essa primeira impressão e ela tivesse de alguma forma rejeitado a minha pessoa por conta daquela impressão, certamente eu não teria conseguido conquistar aquela tão esperada vaga de trabalho. Então eu queria só dar esse exemplo para vocês entenderem. Geralmente a gente tem essa tendência, né, de ficarmos com uma impressão, com a impressão das pessoas a partir do momento em que nós a visualizamos. Beleza? Nós vamos formando essas nossas impressões sobre as pessoas com base também nos menores indícios, né? A partir de algumas características que as pessoas têm, nós já de alguma forma formamos essas nossas primeiras impressões também sobre os outros. Você vê uma pessoa de óculos com uma roupa mais fechada, ela sendo contida, então ela acaba sendo chamada de CDF, de nerd. Então isso é uma percepção capturada pela aparência da pessoa e não aquela aprofundada. Outro exemplo também que ocorre é a mulher hoje sair com uma roupa curta, ela acaba sendo julgada como uma pessoa vulgar, que quer se mostrar. A forma com que nós nos apresentamos, nos portamos, diz muito ao nosso respeito.
E é interessante, né? Tem uma foto que está aparecendo nos nossos slides, que traz aqui uma criança, né? Um bebezinho, com uma roupa de adulto, né? Tem algumas pessoas que têm esse rosto de criança, né? E elas trazem para nós uma impressão específica. Existem muitas pessoas que trazem para a gente esse ar de infantilidade, esse rosto de criança, até de pureza, né? A gente tem essa impressão a partir da forma com que nós observamos, a partir da forma com que nós olhamos para elas. E elas também vão fornecer muitas informações a partir daquilo que elas carregam, né? É um dos próximos tópicos que nós vamos falar sobre a comunicação não verbal. Você talvez esteja percebendo, eu tenho um hábito de comunicar muito com as mãos, eu falo com gestos, então é uma das maneiras com que nós também comunicamos às pessoas, né? A partir não só do gesto, mas a partir de uma expressão facial, do tom de voz, né? Nós vamos aí, o movimento do nosso corpo também diz muito ao nosso respeito e nós vamos formando algumas impressões nas pessoas também. Às vezes isso não é de forma intencional, né? É algo natural. A gente passa então a comunicar a partir do olhar, de um toque. Então a gente pode perceber também que a forma com que a gente fala também sugere algo ao nosso respeito, né? A forma com que as pessoas falam, né? Muitas vezes o tom de voz, a forma com que a pessoa fala, ou dirige a palavra para você, ela está ali trazendo muitas informações a partir dos seus sentimentos. Bom, dentro da teoria da evolução de Darwin, Darwin ele acreditava que as formas não verbais de comunicação elas eram específicas, né, das espécies e não específicas a uma determinada cultura. As nossas emoções elas vão sendo transmitidas muitas vezes pelo nosso rosto, pelo semblante. Todos nós vamos codificando, na verdade, né? E essas expressões elas trazem muito no nosso semblante algumas reações fisiológicas até mesmo. E é interessante também olhar aí para alguns pesquisadores americanos, que eles vão trazer algumas informações de que existe uma capacidade, né, uma habilidade da gente interpretar, né, pelo menos dentro de um contexto transcultural, traz aí para o homem essa habilidade de interpretar aí algumas emoções, por exemplo, a raiva, a felicidade, a surpresa, o medo, o nojo e até mesmo a tristeza. Vamos avançando também aqui e você vai poder, né, contemplar aí um pouco algumas expressões do filho da participante do nosso grupo, Elis, trazendo para nós uma explicação a respeito dessas expressões faciais. A ordem das características apresentadas muda o julgamento das pessoas. Por exemplo, se alguém vem nos falar de uma pessoa na seguinte ordem: ela é uma pessoa trabalhadora, inteligente, possível, crítica, teimosa, invejosa. Nesse caso temos que as suas características negativas, no caso seriam a impulsividade, a crítica, a inveja, elas ofuscariam o seu trabalho, o seu mérito, que seria a inteligência e o trabalho em si. Se outra pessoa nos falar dessa mesma pessoa na seguinte ordem: ela é teimosa, invejosa, crítica, impulsiva, inteligente, trabalhadora, nós temos que a pessoa nunca vai atingir seus méritos, sua inteligência, o seu esforço no trabalho, por causa das suas características negativas, a inveja, a impulsividade, a crítica, a teimosia. Ainda que ela tenha os mesmos atributos, né, de ser uma pessoa inteligente, trabalhadora, esforçada, nós vamos ficar com a nossa impressão mudada a respeito dessa pessoa, porque recebemos uma informação dentro de uma ordem distorcida, na verdade. E existem também a possibilidade de alguns gestos, algumas comunicações não verbais
que em outro contexto cultural elas não trarão nenhum significado, nenhum sentido. Em 2014 se popularizou a expressão beijinho no ombro. Tinha ali um significado de superioridade, né, sobre os problemas, sobre as diversas situações da vida, ou de estresse, ou até mesmo de pessoas invejosas. Dentro dessa sátira que nós estamos trazendo para vocês, e nessa personagem tão conhecida, né, ela faz aqui a expressão com o rosto do beijinho e tem um beijinho, né, representando aquilo que ela faz como seu ofício. Então, para nós faz todo sentido, mas para outras culturas não fazem sentido nenhum. Então é só para contextualizar um pouco do que nós estamos falando aqui, dessa comunicação não verbal e dessas diferenças culturais. A gente também precisa entender que outros comportamentos também não verbais podem existir em duas culturas, mas podem até de alguma forma ser interpretado em determinada cultura algo tão agressivo que pode nos levar a viver a experiência de uma prisão, sermos presos porque fizemos um gesto, porque fizemos algo e que naquela cultura é ofensivo. Então fica aí a dica também para a gente tomar cuidado e sempre ler algumas coisas sobre esse contexto cultural quando formos fazer uma viagem. Nos Estados Unidos, olhar diretamente nos olhos é considerado um sinal de confiabilidade, diferente de países como Nigéria e Porto Rico, que consideram um sinal de desrespeito, principalmente se o olhar estiver direcionado a uma autoridade. O sinal de OK forma-se unindo o polegar e o indicador com os outros 3 dedos para cima. Nos Estados Unidos significa tudo bem, no Japão significa dinheiro e na Etiópia homossexualidade. Balançar a cabeça para cima e para baixo em muitas culturas significa sim, e de um lado para o outro significa não. Já em algumas partes da África e da Índia é ao contrário, de cima para baixo significa não e de um lado para o outro significa sim. As formas de lidar com o espaço, divisão de espaço com outras pessoas e o toque também são diferentes em umas partes do mundo. As impressões sobre demonstrar afeto através do toque também varia de cultura para cultura. Países sul-americanos e do Oriente Médio possuem uma cultura de alto contato, onde se é considerado normal abraçar e beijar conhecidos. Já em países asiáticos e da América do Norte, possuem uma cultura de baixo contato e são consideradas pessoas que se incomodam com muito contato físico ou de muita proximidade com outras pessoas. O conhecimento sobre o preconceito pode nos ajudar a diminuir o preconceito ou pelo menos ter um impacto no comportamento das pessoas. As atitudes de julgamentos referentes a indivíduos, grupos e culturas são baseados diante de fatos que contradizem por falta de informação e insegurança e preconceito cultural. O preconceito por culturas diferentes pode ser definido como um julgamento negativo de um grupo, de determinados membros ou indivíduos. Pelo simples fato de identificarmos como um grupo, o preconceito foi um motivo de estudo científico apenas ao longo dos anos, voltado à questão racial, influenciado por normas sociais, interesses grupais e pelo próprio processo social, envolvendo as crenças sobre características individuais que são atribuídas ao indivíduo ou um grupo. Essas crenças preconceituosas são consideradas como estereotipos negativos que geralmente são ligados a uma padronização rígida. Vou dar um exemplo de estereotipos. Quando estipulamos que atividades domésticas devem ser realizadas por mulheres, pois se o homem fizer tal atividade, pode ser apresentado traços femininos. À medida em que nós nos relacionamos com as pessoas, com o passar do tempo, todo esse olhar preconceituoso, ou esse estereótipo que a gente cria das pessoas passa a diminuir, porque nós
participamos então um pouco do contexto cultural ou do contexto em que a determinada situação está ocorrendo, né? Então a gente também vai vivendo essa experiência, no meio dessas experiências do contato, nós vamos promovendo aí essa experiência de uma colaboração e uma cooperação mútua, né? No sentido de compreensão, na verdade, de um contexto cultural onde as pessoas estão inseridas. Bom, existem alguns aspectos aqui cognitivos da percepção, né? Então a gente precisa também avançar um pouco na nossa apresentação, falando um pouco dessas expressões faciais. Existe um valor de sobrevivência da espécie a partir dessas expressões, né? Por exemplo, né, quando você se depara com alguém que está com uma expressão de zangado, né, pode se tornar ali uma pessoa que talvez esteja planejando algo perigoso contra você. Então, quando a gente se depara com situações como essa, a gente tem essa ideia de que aquela situação representa um perigo para a gente, né? Então, existe aí também alguns estudos, né, que foi desenvolvida uma técnica ao longo dos anos de detecção, né, de mentiras baseadas nas microexpressões do rosto. Então, por exemplo, existem 43 músculos faciais, de 10 mil expressões, 3 mil expressões relacionam-se com sentimentos, com os diversos sentimentos, né? De medo, tristeza, nojo, alegria, desprezo, surpresa, raiva e assim por diante. E aí tem alguns exemplos para vocês, alguns exemplos e o que significa cada traço, né? Cada movimento dessa expressão, né? Por exemplo, medo, tristeza, nojo, alegria, né? Cada formato, né, dessas expressões trazem para a gente aí essa ideia de que existe uma sinceridade escrita no rosto, no sentido de que quando nós apresentamos esse semblante, essa cara, fica claro, né, para as pessoas que nos veem o que nós estamos carregando ali de sentimento também. Existe aí uma tendência natural, né, e que deve ser levado em consideração também o contexto cultural, né? Por exemplo, no Ocidente existe essa ideia do individualismo muito grande, da independência muito grande, né? Um contexto cultural muito forte, é uma tendência, na verdade, nas atitudes que cada pessoa vai desenvolver por um contexto cultural. E essas pessoas, elas pensam muito mais como psicólogos da personalidade, enxergando também comportamentos em termos disposicionais, na verdade, né? Já na cultura oriental existe aí essa ideia de interdependência e a coletividade, né? Dentro de um aspecto mais social. Então a gente vai percebendo que existe um contexto dentro de um contexto onde as causas situacionais dos comportamentos, elas vão ser atribuídas a um contexto muito mais social, muito mais coletivo, né? E é interessante que a partir daí existe uma tomada de atitude, né? O processo cognitivo dentro da tomada de atitude, ele é constituído por sentimento, pensamento e ação. A ação seria uma predisposição para agir, mas não significa que ela vai ocorrer, porque ela depende de outros fatores. Captamos estímulos através dos nossos órgãos dos sentidos. Esses estímulos captados são direcionados ao nosso cérebro para serem processados. Esse processamento se dá através das nossas emoções, através das nossas aprendizagens que ao longo da vida nós vamos construindo e sendo arquivados ali na nossa memória. Emoções como raiva, medo ou alegria podem desencadear processos de atitudes completamente diferentes. No filme Divertidamente, mostra as emoções tentando influenciar os pensamentos de uma garotinha chamada Harley. É um filme bem legal, vale a pena assistir. Então mostra pra gente ali nesse contexto como que as emoções influenciam nossos pensamentos. Outro exemplo bacana, pense na seguinte situação. Você está caminhando para ir ao seu ponto de ônibus ali e você é estimulado ali pelo ambiente, com gritos, com gestos, e aí você dá atenção, foca naquela situação
E você percebe que trata-se de um casal onde o homem ali está agredindo a mulher, ou a sua esposa, ou sua namorada. E ali você começa a tentar entender o que está ocorrendo ali. Você pode parar e pensar, nossa, o que essa mulher fez para apanhar? O que ela fez de errado para esse homem? É um pensamento bem comum aqui no Ocidente. Ou você pode pensar, nossa, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É uma crença, né? Ou você ainda pode pensar, nossa, esse homem é muito forte, né? Você pode ter feito a seguinte impressão dele, ele é forte, ele é alto, eu sou pequena, frágil. Você está ali calculando, né? Se você tomar determinada ação, que pode ocorrer, qual será a reação? Mas pense nessa mesma situação e você agora está com 10 colegas do seu lado, 10 amigos que você confia pra caramba. Então você já não tem mais medo, né? E você olha para a mesma situação e pode ter o seguinte comportamento. Nossa, isso é errado, vamos ali frear aquele comportamento. Percebe que a mulher ao gritar, a vítima ao gritar, ela cria uma expectativa através do grito que alguém a ajude. Com aquela influência daqueles 10 amigos, você pode ter uma atitude completamente diferente. Você pode ir lá e falar, vamos frear essa atitude, vamos segurar esse homem. Isso está errado, vamos chamar a polícia. Ou você ainda dentro da mesma situação, sozinha, mas você não tinha tempo para ajudar, né? O seu ônibus passou lá, você tinha que entrar e não deu para você ajudar, não deu para você tomar nenhuma atitude, né? Então, por isso que a ação é uma predisposição para agir, mas não significa que vai ocorrer. Então, tomamos atitudes com base a N fatores, como sentimentos, pensamentos, disposição, né? E assim por diante. Tudo isso envolve, esses conhecimentos envolvem o meu conhecimento de mundo, os processos de aprendizagem, aquilo que eu vou adquirindo e guardando na minha memória. E isso significa que o meu julgamento é um, o julgamento da pessoa é outro, porque temos processos, temos experiências completamente diferentes, percepções completamente diferentes. Existe aí uma teoria da atribuição e o que seria essa teoria da atribuição? Por exemplo, quando você se dedica a um determinado trabalho, um determinado projeto e dá tudo super certo, a gente tem sempre uma tendência de atribuir ali os nossos sucessos e ao nosso preparo. Agora, quando nós fracassamos em algo, nós temos uma tendência natural a procurar um culpado, procurar alguém que é o responsável pelo nosso fracasso, jogando isso de forma externa, atribuindo a uma situação externa ou até mesmo outra pessoa. Essa autoconveniência, quando tudo dá errado, a gente atribui, achamos um culpado pelos nossos fracassos, olhando, né, de forma externa e culpando alguém. A Gestalt, ela traz pra gente como premissa maior, né, que o todo é maior que a soma das partes. Não são apenas peças ou fragmentos, pelo contrário, elas compõem o todo, e esse todo vai trazer pra gente uma percepção muito maior, muito mais ampla do cenário ou dos grupos ou das pessoas, né? Então, quando olharmos para as pessoas ou tivermos a percepção de alguém, não olhar apenas uma parte, mas olhar aquilo que envolve esse ser dentro da sua subjetividade, respeitando suas características, suas qualidades, o seu contexto cultural, né? A forma com que essa pessoa se expressa, se comunica de forma verbal ou não verbal, diz muito sobre o que ela é, o que ela carrega de informação. Quando a gente vê um rolo, né, de filme dentro da máquina, né? É uma sequência de pequenas imagens, elas estão estáticas dentro do rolo de filme, naquela máquina, mas tem um sentido quando tudo aquilo está conectado. Então, só para dar um exemplo mais claro para vocês, quando estão no processo é que vão dar o movimento da imagem, do todo. Então, gente, eu queria deixar aqui as referências bibliográficas que nós baseamos o nosso trabalho, a nossa apresentação. Muito obrigado a todos que puderam ouvir a nossa apresentação. Obrigado, professora Ana Paula, pela confiança e pelo desafio que nos foi dado na tarde de hoje. Muito obrigado, Grupo 3, muito obrigado por me receberem também tão bem, e que a gente se prepare para o próximo trabalho. Valeu, galera, muito obrigado.